A graça e paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Mais uma escola dominical que nós dedicamos ao Senhor Jesus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Salmos 122, versículo 1. Salmos 122, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, que saudade! Que saudade que nós estamos de reunir, de poder estar juntos na casa do Pai, não é verdade? É tão importante nós estarmos em comunhão com a igreja, é tão importante nós estarmos juntos, poder abraçar, poder conversar. É muito importante tudo isso e nós estamos sentindo falta. Nós sabemos que ainda não é possível isso acontecer, mas nós temos alegria de estar na presença do Senhor Jesus, mesmo a gente estando longe uns dos outros. Bem como a palavra do Senhor nos diz que para que nós possamos nos alegrar, para irmos à casa do Senhor. E quando nós tivermos a oportunidade de voltarmos, estarmos juntos, isso vai ser, nós vamos comemorar tudo isso de uma forma bem diferente. Então, minha palavra hoje para cada um de vocês é que você ainda tenha sim a esperança, espere e aguarde que o tempo certo virá para que nós possamos estarmos juntos. E lembrar que o templo do Espírito Santo de Deus está em cada um de nós. Somos nós que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, nas nossas vidas, nós podemos colocar na presença do Pai. Na nossa casa, no nosso quarto, na nossa sala, nós podemos nos colocar na presença do Pai. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo, por mais um tempo, ó Deus, que nós temos o privilégio, ó Deus, de falar do Teu nome, temos o privilégio, ó Deus, de estarmos juntos, apesar de distantes, mas estamos juntos, Pai. Obrigado, ó Deus, porque nesse tempo, ó Deus, o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, ó Deus, o seu renovo. E nós pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus, que nessa manhã continue falando conosco, continue, ó Deus, imprimindo em nós, ó Deus, a vontade, ó Deus, de te servir. É o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos, Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados e amadas, pega a tua revista. Vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor Jesus, na lição de número 16, em que nós vamos falar sobre Miqueias, um homem de grande valor. Você conhece a vida dele? Não? Você já ouviu falar de Miqueias? Se não ouviu, agora é a oportunidade de ouvir. O texto bíblico está em Miqueias 1, de 1 a 7, 3 a 9, 12, capítulo 4, 1 e 5. Então você vai pegar agora a sua Bíblia, o seu caderno, né, a sua caneta e vai estudar em o nome de Jesus, para que você possa aprender um pouco mais da palavra do Pai e que eu tenho certeza que Ele vai falar grandemente com você nessa manhã. Amém? Graça e paz a todos, igreja. Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor esteja com você aí no seu lar, assim como está aqui comigo hoje. Nós ainda estamos separados por mais algum tempo, mas Deus já está nos abençoando, conectando o nosso coração de acordo com a vontade dEle. Seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical, baseado na revistinha da nossa igreja, Legados da Fé. Mais uma vez eu vou explicar. Essa revistinha traz um estudo do Velho Testamento, traz pelo menos um personagem de cada um dos livros para que a gente possa entender melhor aquele livro e tirar proveito da história daquele personagem de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar do estudo número 16, a revistinha, a lição número 16, Miqueias, um homem de grande valor. Mesmo se você não tiver aí a revistinha, não se preocupe. Aliás, eu quero dar um toque.
Semana passada o pessoal ficou um pouquinho perdido entre o texto que a gente apresentava na tela e o texto da revistinha. Saiba que eu estou tirando todos os textos que eu apresento aqui, fazendo um resumo do que está na revista. Você não precisa ler a revistinha. Acompanhe junto comigo aqui. E depois você pode estudar a revistinha sozinho aí na sua casa, ler os textos que a revistinha traz de sugestão durante a semana e reestudar. Vamos lá então. Para início de conversa, eu quero fazer duas perguntas para você. Primeiro, você falaria dos erros cometidos contra o povo por uma grande autoridade, um juiz, um poderoso qualquer, ou um governante? Você falaria isso diretamente? Você diria para uma grande autoridade: olha, você está errando nisso e naquilo, você está fazendo errado isso ou aquilo? Segundo, e se essa pessoa dissesse para você: quem é você para dizer isso para mim? Quem é você para dizer se eu devo ou não fazer alguma coisa? Alguém te deu alguma carteirada dessa forma? Sobre essas duas perguntas, você falaria dos erros de alguém, de uma grande autoridade para ela? E se ela te dissesse que você não tem cacife para conversar com ela, o que você faria? Pense bem. Dando sequência, o texto bíblico que nós vamos falar hoje é o livro do profeta Miqueias, logicamente. Nós vamos falar sobre esse profeta. Então, os textos são esses aqui. Capítulo 1, verso de 1 a 7, capítulo 3, 9 a 12 e capítulo 4, versos de 1 a 5. Não vou ler todos os textos com vocês, senão o estudo fica muito longo e a gente não teria muito espaço para armazenagem lá no YouTube. Então, eu vou pedir que você dê uma parada no vídeo agora e faça até um desafio. Leia todo o livro de Miqueias e se atente a esses capítulos, capítulo 1, capítulo 3 e capítulo 4. Pause aí e fica na tela para que você possa estudar e depois você retorna aqui comigo. Bom, fundamento bíblico. O que nós podemos entender a respeito da vida de Miqueias para que a gente possa tê-lo como modelo para as nossas vidas, já que realmente ele viveu num momento conturbado da história, política inclusive, ministerial, religiosa de Jerusalém. E o que nós podemos aprender a respeito da vida dele? Primeiro, ele é contemporâneo dos profetas Amós, Isaías e Oséias. Todos eles, então, são profetas que influenciaram a forma como Miqueias profetizava. Inclusive, no caso de Amós, Amós ele foi um profeta que existiu, que teve seu ministério antes de Miqueias. Então, muito do que Amós viveu é muito parecido com o Miqueias. Também foi um homem do campo, também foi um homem humilde, mas que pôde profetizar muito. Então, ele influenciou Miqueias, assim como Isaías. As profecias de Isaías também influenciaram Miqueias. Também a gente entende que ele é natural de Morasete. Ele é chamado aí nos primeiros versículos, aí, não sei qual que é a sua Bíblia, mas ele é chamado de Morastita, exatamente porque ele nasceu em Morasete Gat, uma cidadezinha próxima de Jerusalém. Aliás, todos esses profetas aí tiveram uma vida muito próxima de Jerusalém e, por isso, conheciam politicamente, religiosamente aquele local e profetizando, tiveram seu ministério profetizando a respeito daquela localidade, Jerusalém, apesar que tocava na profecia para outros países, para outras nações, mas principalmente para Jerusalém, devido à sua proximidade com essa cidade. A cidade era uma cidade boa, fértil, colinas, chamado no estudo aí na revistinha, o estudo fala que são colinas férteis e suaves, mas desde criança ele vivia uma amargura pela qual passava o povo. Os poderosos daquele local, infelizmente, eles oprimiam o povo, eles roubavam o povo mais desfavorável, né, politicamente desfavoráveis, eles
oprimiam o povo, né, de certa forma. Eu vou entrar nisso mais tarde, mas havia essa cobiça por aquilo que era do outro, por aquilo que era do mais desfavorecido, e havia uma concorrência para que tudo fosse para retirar do pobre aquilo que ele já não tem e dar para aquele que mais tem. Bom, enfim, isso foi uma violência que perdurou por algum tempo na época de Miqueias. E também Amós sofreu algo parecido. Tem sua pregação tão contundente quanto o modo que ele pregava. É interessante, ele fala lá no versículo 8 do capítulo 1, que ele andava nu e descalço, que ele pregava dessa forma. É constrangedor, mas era a forma contundente que ele queria falar da palavra de Deus. Tem mais um sentido de tristeza, de melancolia, do que propriamente a palavra, propriamente o sentido de estar nu ou descalço. O ministério dele foi nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. São 3 reis aí que fizeram a obra do Senhor, exceto Jotão, Acás e Ezequias. Foram homens segundo o coração de Deus, mas o povo naquele momento não andava bem. Havia um conflito interno político dentro do povo. Sua profecia se dirigia a Israel, Judá, as nações, como eu já disse. As profecias eram dirigidas a Israel e a Judá, Reino do Sul e o Reino do Norte, né? Reino do Norte, Samaria, Israel, e Reino do Sul, a capital era Jerusalém, Judá, que era o reino. Era para ser um reino só, devido a tudo que nós já estudamos por aí. O reino foi dividido, a terra acabou se tornando 2 reinos, e o israelita, ele agora passa a ser 2 nações, Israel e Judá. Então toda a profecia que havia meio que queria abarcar Israel em Samaria, juntamente com Judá. Mas ele também faz profecias levando em consideração as nações. Isso mais no final do livro nós percebemos que há uma esperança de Miqueias a esse respeito. Ele viveu no tempo da dominação da Síria. O povo assírio naquele momento era um império que estava em ascensão, mas era um império extremamente poderoso, né? E houve uma decisão de sair à guerra naquele momento. O povo de Jerusalém, a capital, resolveu sair à guerra contra os assírios, contra os outros povos, e para guerrear tem que ter dinheiro. E para o governo ter dinheiro, a forma que se faz, para quem está no poder ter dinheiro, a forma que se faz é cobrar tributo das pessoas que fazem parte do reino. Então aumentaram muito o tributo, a ponto de que os agricultores, o pessoal do campo, eles pegaram empréstimo para pagar aqueles tributos, e a dívida foi aumentando cada vez mais, chegou a um ponto de ficar impagável. Agora o problema é que naquela época, quando alguém devia e não podia pagar, é que as pessoas viravam escravas. Então muitas esposas, muitos filhos acabaram se tornando escravos daqueles que eram credores, né? E geralmente o credor é aquele cara que tem o dinheiro para emprestar. Então o coitado lá do campo não tinha como saldar suas dívidas, ia lá, pegava empréstimo, depois ele não tinha como pagar esse empréstimo, e aí o credor, o banqueiro, ia lá e pegava a família dele para levar como escravo. E isto ainda agravado pelo fato de que muitos desses homens camponeses saíram para ir à guerra. Eles foram à guerra defender aqueles que emprestaram dinheiro aos seus credores, e chegavam em casa e percebia que, além de perder a família que ia como escravo para pagar a dívida, ainda tinha o absurdo de perder a própria terra. Então, uma coisa extremamente cruel. Iam para a guerra e, quando conseguiam voltar, ainda havia a perda da família e a perda dos bens. Era crudelíssima a coisa. Esses que assim faziam tinham ao seu lado juízes, sacerdotes e profetas que recebiam propina.
Não vamos dizer que seja algo de hoje, vamos deixar na nossa memória apenas, mas para justificar o que faziam aqueles credores, né, aqueles banqueiros, aqueles que emprestavam dinheiro, eles davam dinheiro lá para os sacerdotes, para os grandes juízes, para as autoridades, para que qualquer coisa que tivesse, qualquer julgamento que tivesse, a coisa continuasse valendo para o lado de quem não tinha razão, né? Infelizmente, isso acontece desde a antiguidade. A propina, né? A corrupção acabava legitimando esses atos profanos, né, daqueles credores cruéis que levavam o povo, os agricultores, a uma situação dificílima. É uma pregação direta, contundente contra uma geração corrupta. Posso dizer que Miqueias ele não tinha meias palavras. O que ele tinha que falar, ele falava. Imagine uma pessoa do campo, se você conhece alguém do campo aí, quem é do campo não tem muito meias palavras. Não tem aquele negócio de ficar, como se diz na linguagem aí por aí, não rodeia toco. Ele vai lá e fala e pronto. Essa linguagem que a gente tem, em umas referências que eu li a respeito, diz que até o tradutor ele evitou usar alguma linguagem coloquial de Miqueias, porque é uma linguagem pesada, é uma linguagem contundente, é uma linguagem até coloquial, porque Miqueias falava na lata, é isso que quer dizer. Também tem um aspecto escatológico importante. Ele faz, na sua profecia, ele faz uma apresentação de Deus, de um Deus que perdoa. Então não é só aquele negócio de fazer o mal, de malhar o pecado. Ele também apresenta um Deus que é misericordioso e que mais adiante vai perdoar. Então, ele julga justamente, ele mostra Deus como alguém que julga justamente e é capaz de liderar os povos, não somente Israel e Judá, mas liderar os povos a uma ação perdoadora. Também fala-se das nações da terra, que todas as nações da terra, com o vislumbre do futuro em que a guerra não será mais usada para trazer falsa sensação de paz. Há na profecia de Miqueias esse vislumbre escatológico mesmo, de que no futuro haverá um tempo de paz. E a gente sabe que isso é meio que apocalíptico mesmo. Jesus, quando vier, ele vem para implantar o seu reino de forma definitiva e para que haja paz eterna. Essa é a esperança desde Miqueias, essa é a nossa esperança ainda hoje. A nossa esperança de que o Senhor Jesus será o vitorioso, será o forte, poderoso para toda a eternidade. E que quando ele vier e implantar o seu reino definitivamente, haverá paz definitivamente. As pessoas estarão seguras quando estiverem nos campos abertos sob a sombra de uma árvore. É o vislumbre dele de que no futuro haverá salvação vinda de Israel, de Judá, para todas as nações da terra. E Miqueias também é um modelo para nós. Nós precisamos entender que ele é tido como um modelo para nós. Um modelo de convicção de autoridade do Senhor, um modelo de que ele sabia de que Deus é o controlador de todas as coisas, ele é que controla tudo, está nas mãos de Deus a história da humanidade, a história do mundo, e também ele é um modelo para nós, porque ele dá a nos entender da expressão do cuidado, do amor de Deus para com o povo. Ele nos faz entender que Deus ele tem um amor superlativo pelas pessoas. Palavra que ilumina a vida. Miqueias é um modelo, então, para nós. O que nós precisamos entender é que Miqueias, para nós, é um homem que representa uma vida a ser imitada, um modelo. Primeiro porque ele superou seus próprios limites. Veja bem, Miqueias, ele era um homem campesino, era um homem agricultor,
era um homem que vivia da lida. Tanto que a sua linguagem é uma linguagem coloquial, forte, mas é um homem da lida. E mesmo assim, ele não se valeu apenas de ser um homem da lida, que não tinha condição, para deixar de falar as coisas que eram precisas. Ele não se furtou ao ir até as autoridades, a profetizar às autoridades que havia algo de errado. Ele não se furtou, não disse para si mesmo, quem sou eu? Ele não fez aquela história de ser o pequenino. Ele realmente fez o que era necessário. Ele falou com os grandes, mesmo as pessoas podiam até achar que ele era pequeno, né? Aquela pergunta que eu fiz no início, alguém pode ter falado, quem é você, Miqueias? Mas ele sabia que ele era o servo de Deus e que Deus traria para ele algo de autoridade o bastante para que ele pudesse falar às pessoas, aquelas pessoas que precisavam ouvir, que eram autoridades. Então, ele superou seus próprios limites. Segundo, ele tinha convicção do seu chamado e da presença de Deus. Ele sabia que Deus o havia chamado para a sua obra. Por quê? Porque com certeza ele tinha intimidade com Deus o bastante. Ele buscava a Deus, ele orava, ele tinha intimidade com Deus o bastante para saber o que Deus queria dele. Veja o quanto nós podemos entender e aprender com Miqueias. É na intimidade com Deus que nós aprendemos o que Ele quer de nós, o que Ele quer fazer de nós. E é nessa intimidade, durante o momento em que nós entendemos o que Deus quer de nós, é que também nós temos a convicção plena de que o que nós vamos fazer é de Deus e não obra nossa. Então não há por que olhar para a minha condição de pequeno, se o que Deus está mandando fazer é Ele que mandou. Se Deus é que controla toda a humanidade, Ele me mandou fazer alguma coisa, eu irei. É assim que Miqueias pensava. Ele não pensava como um homem campesino. Ele pensava como alguém que foi chamado por Deus, que entendia a palavra de Deus para ele e que deveria ir e fazer o que é a vontade de Deus. Não importa as adversidades, ele faria. Em terceiro lugar, ele também é um modelo para nós por representar para nós a expressão de amor e de graça de Deus. Isso quer dizer que o livro de Miqueias, o profeta Miqueias, nos ensina que Deus cuida do seu povo, apesar das adversidades. Ele escolheu a Israel, Judá, por tabela, para ser um povo que seria a salvação para todas as nações, mas mandou também Jesus para que todos tivessem acesso à salvação. Então o amor de Deus é para com todos, não existe exceção, não existe esse ou aquele mais amado ou menos amado. O livro de Miqueias termina falando que o amor de Deus ele vai alcançar todas as pessoas a ponto de que na terra tenha paz. O livro de Miqueias representa a expressão do amor e da graça de Deus para todos nós. Ainda dentro do tópico Palavra que Ilumina, nós entendemos que a pregação de Miqueias nos ensina algumas coisas muito importantes. Além de entendermos que Miqueias é um modelo a ser seguido, também temos que entender que a palavra de Miqueias é um ensinamento. Aliás, são vários ensinamentos. A pregação de Miqueias é um ensinamento. Por pior que seja a realidade, ela pode ser mudada. Veja bem, Miqueias estava numa situação, o povo que vivia com Miqueias lá no campo estava numa situação periclitante, horrível. Era horrendo perder tudo e até os entes familiares para pessoas que já tinham muito, que já estavam abastadas e se aproveitavam com o aval de pessoas que deveriam defender os mais fracos, essas pessoas que deveriam defender os mais fracos, os juízes, os magistrados, né? Os profetas, os governantes, deveriam defender os mais pobres, e ao invés disso, faziam o quê?
recebiam propina para acoitar o pecado das pessoas pequenas, das pessoas que recebiam propina para esconder o pecado das pessoas que já eram abastadas. Isso é absurdo. Mas, por pior que seja a realidade, Deus está no controle. E a realidade pode ser mudada. Não existe nada que aconteça hoje na humanidade que não possa mudar amanhã. Miqueias sabia disso. E daí a sua pregação. O profeta sabe o poder de Deus e sabe o quanto ele pode mudar. Por isso profetizava. Segundo ponto, por mais iniquidade que a iniquidade crescesse naquele momento, maior que seja a iniquidade, Deus está no controle da história. E Deus vai colocar um ponto final. Lá no capítulo 5, versículo 9, a gente tem esse vislumbre de que, apesar dos pesares do pecado humano, de tudo que o homem fazia, que sangrava o coração de Deus por maltratar o próximo, tudo isso vai ter um fim. E por último, o tempo da adversidade terá fim. Se Deus, que é amor, ele controla a história e ele vai colocar um ponto final nessa história, a história vai ter o ponto final que Deus quer que tenha. O tempo de adversidade vai terminar. Deus é que vai dar a palavra final. E essa palavra final é a palavra de um Deus que é justo, mas que também é amoroso. É uma palavra que vai fazer juízo, mas que também vai trazer para si tudo aquilo que Deus sempre sonhou, que é trazer para si o amor do povo que ele salvou, que ele mandou os profetas, para o qual ele mandou os profetas, para o qual ele mandou a lei e posteriormente mandou Jesus. Somos todos nós. Esse é o amor de Deus. Com isso, a conclusão que nós temos é que a vida e pregação de Miqueias são muito importantes para nós, ainda hoje. E mesmo sendo tão antigas, são vibrantes e poderosas para os tempos que temos vivido. As palavras de Miqueias não ficaram no passado. Elas, de fato, elas valem para a nossa vida hoje, política, religiosa e socialmente. Miqueias foi um exemplo, um homem rude, campesino, mas que falava da palavra de Deus porque conhecia quem era Deus. Fazia o que era a vontade de Deus porque tinha intimidade com esse Deus. E não tinha a menor receio de tratar com pessoas de alta patente, porque sabia que a maior patente é a patente de Deus. E Deus, enviando, quem impedirá? Sabemos que essas palavras não ficaram no passado. Com tantos desafios do presente século e com tantas demandas diferentes em nossa sociedade. Sua mensagem nos convida a crer frente à desesperança e anunciar com coragem a vontade de Deus, assim como sua graça e o seu amor. O que Deus nos chama em todos os estudos até aqui é para que nós divulguemos o reino de Deus, que temos recebido o amor de Deus, que nós divulguemos esse amor para que outros conheçam. É essa a vontade de Deus. Que nós que recebemos algo do Senhor, que nós que temos uma certa intimidade com Deus, não nos furtemos a nossa condição de pequenez, assim como Miqueias não se furtou por ser pequeno, mas pelo contrário foi fazer a obra de Deus, porque sabia quem era Deus e tinha intimidade com esse Deus, a ponto de saber que a autoridade dada por Deus é a maior autoridade que pode existir na Terra. Assim como aconteceu com ele, deve ser conosco. Que nós tenhamos essa noção de que recebemos um amor e precisamos fazer com que esse amor chegue aos outros. E precisamos ser íntegros ao ponto de, quando falarmos, as pessoas entendam que é um homem de Deus que está falando. Não é um camponês, não é um professor, não é um trabalhador rural,
não é um soldador, não é uma dona de casa ou uma pessoa que trabalha no dia a dia. É um homem de Deus, uma mulher de Deus quem está falando. Quando nós temos intimidade com Deus para falar, Deus fala através de nós, independente de como e para quem seja. A vontade dele se faz de qualquer forma. Finalmente, para a gente conversar, como é que a gente pode falar da vontade de Deus, da justiça e do juízo, da graça salvadora neste mundo, com tantas mensagens pseudo-cristãs? Pseudo quer dizer aquilo que parece, mas não é. É de mentirinho que deveria ser. Pseudo-cristão é aquilo que parece ser cristão, mas não é. Hoje nós temos muitas mensagens que são pseudo-cristãs. Como é que a gente pode fazer com que a palavra de Deus e a vontade de Deus sejam realmente feitas através de nós? Que a justiça e o juízo dele seja feito apesar de que o homem continue sendo o homem que sempre foi, pecador. Apesar de que o sistema governante, o sistema político, o sistema desse mundo, ele continua sendo opressivo. Apesar dos pesares, a palavra de Deus precisa chegar aos corações. O que eu e você precisamos fazer? Como é que nós podemos, no meio de tantas mensagens pseudo-cristãs, no meio de tanta vivência opressiva, o que nós podemos fazer para que a vontade de Deus e a justiça dele sejam feitas por toda a terra? Essa fica para que você possa entender, estudar e pensar a respeito. Gostaria que você, assim como eu, nos colocássemos em oração. Pretende-se em breve acabar esse isolamento. Nós tivemos um tempo aqui de alguns estudos, vários estudos, e todos eles falavam de como Deus pode nos usar. Como Deus pode te usar. Vamos dar esse tempo para que Deus fale conosco. Eu quero te convidar para orar. E nessa oração, peça a Deus para que fale contigo de forma plena quais são os objetivos dele para você, o que ele quer para a sua vida, o que ele pode fazer através de você. São vários os exemplos que nós tivemos nessas várias semanas de escola dominical à distância, em que nós aprendemos o que Deus pode e quer fazer conosco, e quer fazer através de nós. Ore nesse sentido. Se coloque na presença de Deus. Ele vai te usar. Em nome de Jesus, graça e paz. Deus abençoe.